Rigores e limites marcam essa lunação no signo de Capricórnio e a gente precisa lidar com a necessidade de exigência, a sensação de limitação, de que buscamos uma segurança onde não existe, enquanto caminhamos para a fase de finalização das energias de 2024. E aí, como lidar? Vamos conversar um pouco sobre essa energia hoje. Sim, estou de volta para continuar os trabalhos aqui no Astro Libertação depois de um merecido descanso, baterias recarregadas, bora continuar, que a gente ainda não está de fato no fim de 2024, vale a pena lembrar que a gente ainda continua lidando com as energias de Saturno até março de 2025, mas a gente já tem que se preparar e continuar os desafios, que tem muita coisa vindo pela frente. Em breve vou soltar o vídeo das previsões, recuperando na verdade o ciclo da alunação que foi iniciado lá no dia 30 de dezembro. Então a lua nova já aconteceu, na verdade até o quarto crescente já aconteceu, mas mesmo assim ainda tem muita coisa pela frente e vale a pena a gente olhar as mandalas e ver quais são os potenciais. Lembrando que para a astrologia a Lua tem um papel fundamental, essencial, de colocar fluxo, dar movimento. Uma vez que encontra com o Sol, ela recebe todos os potenciais e vai distribuir pelo tempo que durar o ciclo da alunação, fazendo contato com cada um dos pontos do mapa. Então ela recebe do Sol e distribui para o mapa, colocar em fluxo, inclusive entendendo os temas que a Lua representa, é muito importante, é vital, eu diria, para a gente ter uma vida mais fluente, né? Ter uma vida que as coisas acontecem com maior fluidez. Isso não quer dizer ausência de desafios, mas que a gente vai contornando os obstáculos, conseguindo chegar onde a gente quer. Então vou deixar aqui as datas dessa lunação, né, que começou no dia 30 de dezembro, então a gente já está aí, né, com o carro em andamento e tentando trocar os pneus, então a gente tem que se atentar. A fase agora, né, que a gente está entre o quarto crescente e a lua cheia, vai pedir uma atençãozinha especial para a gente compensar aquilo que a gente não viu lá no início. Então pega a pipoca, senta confortável e se prepare, porque a gente vai ver cada uma das mandalas, mesmo as que já passaram, para a gente aproveitar ainda mais os potenciais. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala de lua nova na tela, que aconteceu no dia 30 de dezembro, às 19h26 do horário de Brasília, né, marcando a alunação em Capricórnio. Então lembrando mais uma vez, a gente está vendo isso depois, mas a gente precisa entender como começou o ciclo. E o ciclo começa com a união de Sol e Lua no signo de Capricórnio a 9 graus. Capricórnio, então, vai trazer uma exigência, uma necessidade da gente ter ordem, disciplina, não só com os temas solares, como eu falei no vídeo, né, do ingresso do Sol em Capricórnio. Se não assistiu, dá uma assistida, tá aqui no canal, mas também da gente lidar com os temas que a Lua representa, dentre eles o emocional. Então, o Capricórnio muitas vezes tende que a gente coloque uma certa rigidez de rigores, de limites, né, para lidar com as emoções, muitas vezes buscando controlar e até mesmo evitar certas ideias de fragilidade. Então, quando a gente tem uma lua acontecendo em Capricórnio, uma lunação, melhor dizendo, a gente precisa se atentar para não enrijecer demais, criar uma espécie de muralha, de uma barreira em volta das nossas emoções, numa tentativa ilusória de controle, né? O Capricórnio é um signo regido por Saturno, que por sua vez traz sempre a necessidade do controle, né? De colocar as coisas em ordem, em disciplinar. E o que pode ser muito positivo, porque a gente pode entender melhor as nossas emoções, mas não adianta a gente se fechar, achar que a gente vai evitar, porque, como eu falei lá no início, a Lua coloca tudo em fluxo. Então é muito, muito importante que a gente dê o máximo de vazão possível. Além disso, né, como se não bastasse o signo de Capricórnio, a gente tem um sextil com o próprio Saturno, que está a 14 graus de peixes, né, formando uma energia forte. Esse momento da alunação vai pedir que a gente tenha, assim, rigores, limites, né, que a gente ordene os nossos pensamentos, tenha uma certa responsabilidade,
lide até de uma forma madura com as emoções, o que vai muitas vezes necessitar que a gente faça mesmo um balanço, porque o Saturno muitas vezes dá essa ideia de que a gente precisa se fechar, se limitar, né? Viver essa restrição, quando na verdade o que a gente precisa é entender o Saturno como uma força para concretizar, colocar para fora as emoções, colocar aquilo que a gente está sentindo de uma maneira tão eficiente que, de certa forma, alivie ou dê o fluxo necessário ali que a gente pode precisar. Então é uma energia que a gente ainda precisa aprender a trabalhar, em vez de tentar colocar força contra, né? Ou em vez de ter uma rigidez de se fechar e esconder das próprias emoções. Bem, eu não tô falando para sair por aí falando o que você tá sentindo, né? Até pode, até é necessário. Não guardar nada, né? É uma recomendação muito positiva. Mas às vezes isso é um passo tão além que é preciso que a própria pessoa encare, né, lide, né, enxergue o próprio lado emocional. Não só isso, mas o lado intuitivo, o lado feminino, o lado criativo, que a Lua representa muito mais do que emoções. Mas é necessário passar por isso, porque é a partir daí que dão os fluxos. Então o risco dessa alunação é da gente iniciar um movimento muito rígido, na tentativa de controlar muitas vezes aquilo que a gente sente, pensando que a gente vai evitar sentir alguma coisa. Eu já falei outras tantas vezes que quando a gente tenta não sentir, não entrar em contato com esse lado das emoções, que é o que põe tudo em movimento, muitas vezes a gente corre o risco de paralisar o fluxo da vida. Então essa é uma, digamos, ameaça que paira sobre nós durante essa fase dessa alunação em Capricórnio. O ascendente a 22 graus de Câncer, né, o que é muito legal porque é o signo regido pela própria Lua. Pede até mesmo o oposto de Capricórnio. Sensibilidade, empatia, né, um toque sensível para lidar com as questões mais desafiadoras, as questões emocionais, por exemplo, e que a gente tenha uma certa proteção, um acolhimento, até mesmo nutrir isso, né, incorporando isso para lidar com as exigências de Capricórnio. Porque lá no meio do céu aparece o signo de Touro a 4 graus. Então a gente tem também ter iniciado, né, ou compensar essa energia agora, já que a alunação está em pleno andamento, da gente colocar maior praticidade, maior objetividade para lidar com o ciclo, né, com a alunação em si, para a gente ter os resultados quando chegar a lua cheia e concluir, né, de uma forma positiva. Então vale a pena também se atentar para isso. Vamos seguir agora para o quarto crescente e ver como essa energia começa a se desenvolver. Já o quarto crescente vai acontecer no dia 6 de janeiro, às 8h56 do horário de Brasília. Então, mais uma vez, porque esse vídeo vai sair na terça-feira, já vai ter acontecido o quarto crescente. Vale a pena então resgatar, né? Pegar todos esses potenciais e resgatar para lidar da melhor forma possível, para compensar. Lembrando que a fase de quarto crescente é de firmar o curso para a partir dali a gente aproveitar positivamente. Sol a 16 graus de Capricórnio ainda e a Lua a 16 graus de Áries, formando uma quadratura, né? Então essa tensão que pede que a gente continue desenvolvendo, continue firmes com aquilo que foi plantado lá no início, conforme a energia de Capricórnio. Então para a gente construir algo durante essa alunação, precisa de planejamento, precisa, né, da gente executar etapa por etapa. Isso não vai ser possível se a gente não se atentar para a energia de Saturno. Então é muito válido que a gente use isso favoravelmente. Saturno ainda continua num sexto aqui com o Sol. Então vale a pena também trabalhar nesse sentido. Dá para ver também que a Lua está formando uma conjunção com Quirón. Isso vai ficar exato ainda hoje. Então essa questão das feridas incuráveis que o Quirón representa é muito importante que a gente tenha uma atenção especial, porque
pode desaguar algo do emocional nesse sentido. Quirón era o curador ferido, né? Aquele que foi flechado, não pôde se curar, mas na tentativa de desenvolver um antídoto acabou ajudando a humanidade. Então, sempre que a gente fala da ferida incurável de Quirón, que muitas vezes é mais psíquica do que física, a gente fala também de atuar ajudando aqueles que sofrem da mesma dor. Então essa dor emocional, porque a lua está em Áries, né? Então vai brigar muito por aquilo que necessita nesse dia, nessa fase de quarto crescente. Vai ser muito importante usar essa força de movimentação, de motivação para desenvolver e para firmar o curso. Então é coragem, é ousadia, independência, mas também a gente tem que olhar para esse lado do incômodo, da ferida ali que pode manifestar. Até porque a Lua também forma um sextil com Júpiter, né? E é uma energia forte, um Júpiter que está passando em Gêmeos, ainda em retrogradação, os 2 vídeos estão aqui no canal, mas pode expandir essa dor, esse incômodo que pode acontecer no momento ali desse quarto crescente, e isso pode ameaçar todo o desenvolvimento, né, da alunação. Então, como que a gente utiliza isso favoravelmente? É preciso firmar, é preciso planejamento e principalmente seguir com aquilo que foi planejado. Ainda o ascendente a 24 graus de Leão, coragem, garra, ousadia, animação, festividade. O Leão é um dos signos de fogo que comemora, né, que faz muita farra e que está sempre animado. Então isso precisa ser incorporado para lidar com esses temas da alunação e aplicar naquilo que está em desenvolvimento. Quer tenha sido iniciado durante a lua nova ou que já está em andamento, mas que pode ser aplicado a energia aqui. Então trazer a energia do Leão, que muitas vezes a gente evita lidar com ela por ser chamativa demais, aparecida demais, não sei o que, pode dificultar o desenvolvimento. Então a garra tem que ser empregada nesse sentido de continuar e aí chamar a atenção para aquilo que está sendo trabalhado durante essa alunação. O meio do céu, a bússola, aparece a 3 graus de Gêmeos, então é uma energia que pede dinamismo, que pede fluxo, é racional, é intelectual, né? É dual. O Gêmeos é aquele que experimenta as situações de ambos os lados para ver de que lado é melhor. Então, publicamente, a gente tem que lidar com essa necessidade dos contatos, das mensagens que precisam ser enviadas para que a gente consiga fazer com que os objetivos dessa alunação sejam concretizados. Então, muitas vezes é hora de espalhar a palavra, né? Falar aquilo que precisa. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Alguém pode me ajudar a colocar para o mundo mesmo, publicamente, para ver se a gente consegue alavancar os objetivos. Vamos seguir agora para a lua cheia e ver como isso tudo vem ao auge. Já a lua cheia acontece no dia 13 de janeiro, às 19h26 do horário de Brasília, né? O Sol ainda em Capricórnio a 23 graus e a Lua a 23 graus de Câncer, formando a oposição que marca para a astrologia o momento da Lua cheia. Então a Lua está iluminada no céu com a energia de Câncer, né? Pedindo que a gente tenha uma sensibilidade, que a gente tenha uma empatia para lidar até mesmo com as cobranças e as exigências de Capricórnio, onde o Sol está passando. Então, o lado emocional, nesse momento, precisa ser complementado com a energia ou de Câncer ou de Capricórnio. Aí vai depender da necessidade de cada um, porque está trazendo ao auge, né? Vindo à tona, e isso muitas vezes acontece de uma maneira muito intensa. Toda lua cheia tem uma força maior, né? Então é um momento que não só ela está toda iluminada no céu, a face que fica voltada aqui para a gente no planeta, mas traz à tona aquilo que estava em desenvolvimento. Eu chamo de resultado porque ainda não é o fim do ciclo. A gente pode pegar aquilo que foi mostrado e aplicar positivamente na direção onde a gente quer, ou muitas vezes utilizando isso para continuar, para colocar mais energia, colocar mais esforço aonde precisa para ter o resultado. Então não é que acabou, né? Muita gente fala, mas a lua cheia chegou, eu não estava preparada, como é que faz?
é olhar para aquilo que veio à tona e usar favoravelmente. E é uma lua cheia marcada por aspectos, né? Porque a gente vê aqui que a lua vai formar uma conjunção com Marte, então é preciso agir naquilo que são as necessidades, né? Então é tomar atitude mesmo naquilo que foi trazido à tona, mas também das necessidades pessoais que a lua carrega, né? Como proteção, nutrição e acolhimento. O Sol fazendo essa oposição com Marte também, trazendo à tona os resultados. O Marte é o braço direito do Sol, né? Então é o Marte que vai buscar conquistar muitas vezes aquilo que o Sol quer. Então vale a pena, ainda não está de grau exato, mas vai ficar daqui uns dias, para ver o que foi feito, o que de fato foi realizado a partir das vontades solares. Ainda tem a influência de Urano, né, trazendo imprevisibilidades, rupturas, rebeldias, de Netuno, confusões, miragens, ilusões, né, uma sensibilidade a mais nesse momento que a lua chega ao auge, então vai ser uma lua cheia muito forte. Também com Plutão. Plutão está aqui, né, a 1 grau de Aquário, mas ainda assim influencia de leve nessa alunação, pedindo que a gente faça a purga, limpeza, tudo aquilo que muitas vezes foi trazido à tona e que não foi usado de forma positiva precisa ser limpado para a gente seguir a partir daí. O ascendente mais uma vez cai a 6 graus de Leão, então traz também a energia que a gente pode incorporar de chamar atenção para as necessidades, mas também da garra, da coragem, né, da animação necessária para seguir com esse ciclo. E o meio do céu, mais uma vez, a 18 graus de Touro. Então, objetividade, praticidade, resiliência para lidar com, principalmente com aquilo que não foi ainda realizado, mas que ainda tem muito chão pela frente. É uma lua cheia de força, né, de intensidade, isso vai reverberar muito no nosso mundo. Cada um de nós também tem que saber lidar de forma objetiva, fazer mesmo, né? Não adianta, porque é um signo do elemento terra, então a gente precisa realmente movimentar, colocar a mão na massa e fazer acontecer, até porque tem o Marte lá mostrando pra gente que isso vai ser muito necessário. Então no momento dessa lua cheia, pode ser que a gente já tenha tido que lidar com as dores, né, do quarto crescente, que deixou aparente muita coisa que precisava de ser limpada, mas também é preciso tomar atitude nesse sentido. Não é só enxergar, é agir e realizar, porque isso vai ser fundamental aí para o fechamento desse ciclo. Vamos seguir agora para o quarto minguante para ver como esse ciclo começa a se fechar. Já o quarto minguante vai acontecer no dia 21 de janeiro, no signo de Escorpião, às 17h30 do horário de Brasília. O Sol já vai estar a 2 graus de Aquário, então mudou as energias, né? Vai trazer questões coletivas, questões sociais, questões de excentricidade, de inovações, de progresso, mexendo mais uma vez com a transição para a era de Aquário, porque tudo aquilo que acontece em Aquário tem um impacto maior por conta dessa fase, né? O momento em que a Lua convida a gente a olhar para dentro, a estar mais introspectivo e lidar com aquilo que não se realizou durante essa alunação. E a Lua já em Escorpião, sinalizando o quê? A possibilidade de curas, né? De limpezas, de transformações, desapegos das necessidades lunares. Então a gente vem de uma alunação muito rígida, muito rigorosa, conforme o signo de Capricórnio, e agora a gente chega num signo que pede que a gente desapegue, que a gente troque de pele, né? Que a gente lide com o emocional de uma outra forma, trazendo inclusive a possibilidade de cura. Quando eu falo possibilidade de cura, tem que entender que a gente tem que estar num caminho onde isso seja possível de atingir. Não vai, então vou me curar porque a Lua está no signo de Escorpião. Isso não acontece. E é um signo intenso, é um signo profundo, que pede que a gente, muitas vezes, se aprofunde nas necessidades lunares para que a gente consiga fazer
esse movimento de transformação e de cura. Então a gente fica intensamente voltado para dentro durante essa fase, né, com um tom racional de olhar as emoções de uma maneira intelectual, né, pensando, racionalizando em vez de sentir. E o Escorpião é um signo de água, pede que a gente sinta, né, a prioridade é sentir, é transformar, é vivenciar esses grandes fluxos emocional que pode acontecer durante esse quarto minguante. Então é necessário entender que a transformação que aparece também lá na lua cheia é necessário para que a gente finalize o ciclo. A fase de quarto minguante é um incômodo, é uma tensão também. Então a gente precisa jogar fora aquilo que não prestou, o que às vezes é um desafio muito grande, porque o ciclo lunar é muito rápido, né? No máximo 28 dias. Então a gente precisa jogar muita coisa fora, abrir caminho, preparar a Terra para receber algo novo. E a gente ainda não se livrou das influências de Plutão, né? O Sol aqui acabou de fazer a conjunção com Plutão, então a gente vai ter que lidar, né? Primeiro que é um novo ciclo entre Sol e Plutão, mas a purificação, a limpeza, jogar fora aquilo que não prestou sob a nossa essência, abrindo caminho para o novo. Mas também no emocional. Plutão é o planeta que rege Escorpião. Então essa purga, essa limpeza, essa transformação se intensifica ainda mais. Ou seja, aquilo que foi mostrado pra gente nessa alunação tem ainda mais importância pra gente eliminar a partir de agora, fazer as limpezas, fazer a purga e seguir a partir daí. O ascendente cai a 15 graus de Câncer, então também mais uma vez proteção, sensibilidade, né? Um toque sensível, empático, muitas vezes ter um quê ali para a gente lidar melhor com esse lado racional. Tem mais água do que ar, o que pode representar um conflito nesse momento. Então aí é necessário a gente fazer essa limpeza mesmo olhando para dentro. E o meio do céu, a bússola caiu a 26 graus de Áries, né? Coragem, ousadia, pioneirismo, independência, da gente lutar muitas vezes por aquilo que a gente precisa para finalizar. Então, às vezes vai precisar ter uma motivação a mais nesse momento, por mais que a gente já esteja finalizando, né? Então, é aquele gás final que vai ser necessário, ou para realizar aquilo que ainda dá tempo, ou para abrir caminho para coisas novas, né? Desbravar e ajudar a preparar a Terra para a nova lunação. Vamos então dar uma espiadinha, né, aquele spoiler da próxima lua nova para a gente ver como essa fase vai acontecer. E a próxima lua nova vai acontecer no dia 29 de janeiro, no signo de Aquário, às 9h35 do horário de Brasília, né? Sol e Lua se encontram a 9 graus de Aquário, então já mudou a energia. A gente vai falar de coletivo, de amizades, né? De coisas sociais, diversidade, o amor fraternal, né? Coisas humanitárias, grandes questões. É um dos períodos mais sociais, então a gente tá muito voltado para o social e o individual às vezes pede um pouco de socorro nesse momento. A lua nova também, no dia 29, vai marcar o ano novo chinês, que acontece na primeira lua nova após 13 ciclos lunares. Então o calendário chinês tem essa peculiaridade, ele é um calendário lunar e acompanha, não só da China, né, do Vietnã também, ele acompanha os movimentos lunares para ter ali o momento do ano novo. Então essa é uma lua nova também muito especial para o povo chinês. E a gente tem energias, né, com Mercúrio, que também está aqui em Aquário e que vai somar forças nessa lunação, e uma fluência com Júpiter a 11 graus. Se a gente usar favoravelmente, né, seguindo essa lunação, vai ajudar inclusive a ampliar o horizonte, abrir caminho, né, e alcançar mais coisas na próxima fase, né, na próxima lunação, a partir do dia 29. Voltando então para a lua nova em Capricórnio, que iniciou lá no dia 30, a gente está no meio do caminho, tem que compensar essas energias, mas são esses os potenciais que a gente tem para lidar a partir de agora. Espero que seja útil aí para todo mundo. O principal dessa alunação, então, é que a gente lide com a necessidade de controle emocional, de rigidez. Não é pensar, a gente não pode cair no engano de pensar que não podemos demonstrar emoções, mas às vezes a gente precisa estar um pouco mais seguro sobre aquilo que a gente sente. Isso só vem quando a gente olha para dentro.
para aquilo que a gente sente, né? Muitas vezes acolhendo, tendo uma empatia, até mesmo uma compaixão por si, que o que eu vejo as pessoas cobrando muito, de estar numa coisa ali meio robótica mesmo. Eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que ser estável. Por mais que às vezes ajudem, mas essas coisas são muito superestimadas. Quantas vezes, parem para pensar, quantas vezes a gente realmente está bem e quantas vezes a gente realmente estava disposto ali a fazer alguma coisa, a lidar positivamente, né? Porque senão vira uma positividade tóxica também. Eu tenho que sempre estar animada, eu tenho sempre que lidar com o emocional de uma maneira leve e não sei o que, e positiva, porque eu não posso entrar nessa onda negativa. As emoções, que muitas vezes são profundas, elas trazem desafios nesse sentido e a gente precisa se atentar ainda mais durante essa fase de lunação marcada pelo signo de Capricórnio e também com a influência do próprio Saturno. A segurança vai vir a partir do momento que a gente se coloca aberto, né? Se coloca além, muitas vezes, dessa necessidade de controle, essa necessidade de se mostrar uma figura forte e firme o tempo todo. Não é que o prédio não vá balançar, mas ele vai balançar sem cair, sem se derrubar. Uma metáfora melhor é do próprio bambu, né? Que balança com o vento forte, né? Que segue ali o curso, mas não quebra. Enverga, mas não cai. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, onde os vídeos saem antecipadamente, então quem é membro e membro assiste primeiro, custando menos que um cafezinho, um R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre e ainda mais em 2025.